Ao vivo. Seja bem-vindo a mais um podcast que você é convidado aqui, olha, Conexão Época, porque nós estamos aqui na Feira Época, segunda edição. E aqui você já sabe, tem informação, tem conhecimento, tem convidados incríveis e, claro, como não poderia deixar de ser, nós estamos aqui hoje com a doutora Caroline Mota, que é da Facite, gente, que é uma parceirona da Ciara, do SEMEC. A gente vai bater um papo muito legal agora sobre essa parceria, né, doutora Isso mesmo, gente, é um prazer estar aqui. Eu amo esses eventos que estimulam o empreendedorismo, que mostram o trabalho, assim, a pujança que nós temos aqui na nossa região. E pra gente é um prazer poder contribuir, estar aqui junto. Sou parceira sempre, a Facite, os nossos colégios, o que precisar a gente tá junto. Sempre. Inclusive, nós estamos tendo um evento agora no mezanino para mulheres, promovido pelo SEMEC. E assim, Facite arrasando como sempre, trouxe alunos, trouxe professores. Está sendo um evento incrível. Gente, as mulheres, você viu lá, né, Eu Caroline? vi. Como é que tá bacana? Não, tá maravilhoso. Autocuidado, né? Tá tendo maquiagem, sobrancelha, um lanche maravilhoso com frutas. E assim, claro, muito conhecimento, uma energia positiva. E os alunos, eles gostam muito disso. Mesmo porque nós temos a cultura na Facite exatamente de ensinar a gente tem um ensino que a gente chama tradicional, porque precisa de ter essa transferência de conhecimento, mas eles precisam sair da sala de aula e aplicar o que eles estão aprendendo. E esse momento é muito importante, porque além deles aplicarem o conhecimento técnico, eles estão aprendendo outras habilidades que pra gente é muito importante, né? O network, a comunicação. Então, desenvolver essas características é muito importante na formação do ser humano. E a gente faz isso assim com muita ênfase. E faz mesmo, gente, porque na primeira participou, na segunda está participando e eu sei que a gente pode contar para a próxima. Com certeza, estamos juntos sempre. E eu quero falar com você, porque a gente sabe que a Facite está sempre evoluindo, inovando, trazendo cursos novos, né, para a nossa cidade. Como é que está essa evolução dos cursos? Porque agora a gente sabe, né, que a Facite também tem medicina. Inclusive, eu tenho amigas fazendo medicina na Facite. Se brincar, daqui a pouco sou eu fazendo também. Olha aí, já está mais do que convidada para a gente, assim. A gente tem um viés muito forte da saúde, mesmo porque a nossa fundadora, a doutora Ângela, ela é da área da saúde, cirurgiã dentista. Eu segui os mesmos passos, também sou da saúde, e a gente foi caminhando, né, nessa trajetória dentro da Facite. E a gente vê a importância da educação para a transformação do ambiente e da sociedade mesmo. Então, quando a gente começou, a gente nunca imaginou que fosse chegar como nós estamos chegando, graças a Deus. E hoje, o nosso curso, né, o último curso aprovado foi o curso de medicina, que tem sido, assim, uma bênção. A gente tem trazido muitas pessoas de fora para estudarem aqui em Araguaína. E o que é mais legal, porque isso movimenta muito, Tereza. A gente vê, assim, é aluguel, porque o pessoal vem de fora, tem que morar, é supermercado, é combustível, é economia. Então, assim, as coisas vão acontecendo, vão girando. E uma faculdade, ela realmente, além de transformar através do conhecimento, ela também impacta muito toda a comunidade, porque todo mundo ganha com isso. Então a gente está ali com muito trabalho, com muito aluno, graças a Deus, muitos novos professores contratados. Então é o dinheiro girando. Se a gente for pensar assim, hoje quando a gente começou, nós éramos 2, 3 funcionários, hoje nós já somos mais de 300 funcionários. Uau! Em quantos anos, doutora Caroline, que teve essa... Porque eu sei que a Facite é uma faculdade que ela é jovem, né? Vamos dizer assim. O nosso primeiro curso foi autorizado em 2012. Mas o CNPJ, ele já existe há algum tempo, porque a gente começou com curso para dentistas. Então, antes de ser graduação, a gente começou com curso para dentistas, que era esse foco, né, especialização, pós-graduação na área de odontologia, e depois que a gente evoluiu para graduação. A gente brinca que a gente foi, assim, fazendo um caminho, entre aspas, ao contrário, porque a gente começou com a pós, depois a gente foi para graduação, e hoje a gente também tem a educação básica, o ensino infantil. Então, né? A gente tá... De fato, vocês fizeram o caminho inverso da maioria. Exatamente, assim. Isso mesmo. E qual que é essa sensação de ver esse crescimento e vocês alcançando tantas pessoas de forma direta, como você disse, através do ensino? Porque a gente sabe que o empresário... não é fácil ser empresário no Brasil. A gente mata alguns leões aí por semana, alguns por dia. Como é que é essa sensação de ver todo esse crescimento? Isso que você disse, trazendo essa pujança para a nossa cidade. Uma das coisas que eu percebo, assim, é muito importante. Se não fossem os empresários,
a gente não teria gente trabalhando, não teríamos impostos e o Brasil não seria o que ele é hoje. Porque o Brasil, né, um país, ele só vive porque tem empresário que paga imposto, e é muito imposto. Na educação, o aluno pagando ou não, a gente já tem que pagar os impostos. Porque Quer dizer, se o aluno estiver inadimplente, o problema você tá pagando. Estou pagando. Então, o governo é o nosso sócio, né, majoritário, que né? não Quase. trabalha e ele precisa, é o nosso sócio que não está lá dentro, mas a parte dele é a primeira a sair. E eu entendo, porque é importante, porque é através desse dinheiro que as políticas públicas acontecem. O que acontece é que precisa ser bem gerido esse dinheiro, porque a gente é uma máquina de pagar imposto, porque o empresário faz isso, né? E tem dia que dá raiva. Porque você vai para um hospital público, é fila, às vezes você não é atendido, o serviço vai andar, cai num buraco, o seu carro estraga. Então, assim, tem vezes que dá raiva. Mas quando eu vejo, igual eu estava lá em cima, com os alunos, eles naquela empolgação, vendo assim que tem feito um efeito, um resultado positivo, parece que a gente até esquece, né, os problemas e fala assim, nossa, valeu a pena. Quando a gente vê, por exemplo, só no ano passado, a Facite atendeu mais de 40 mil pessoas gratuitamente, através dos cursos ali, com atendimento na clínica odontológica, nos hospitais veterinários, nas ações que a gente faz fora, né, em parcerias com prefeitura, com outras escolas, enfim. Então, quando eu vejo que o nosso trabalho, ele não tem um impacto só pra gente, mas ele tá beneficiando outras pessoas, parece que assim, os problemas, eles vão ficando pequenos perto da grandiosidade do que a gente tem feito. Porque tem impacto social, né? Exatamente, é o impacto. E quando semana passada a gente estava nas formaturas, você vê aquelas vozinhas, às vezes o filho, o neto, é o primeiro a estudar. Você vê assim que a emoção deles de estarem ali e o que eles já conseguem levar de resultado positivo para casa, fala assim, nossa, valeu a pena. Vale a pena todo o trabalho, todo o suor, todo o imposto, porque você vê que o seu trabalho ele está dando resultado. E a educação, ela não tem como, é uma semente que você planta e que ela vai dar fruto. Talvez demore um pouco mais, talvez um pouco menos, mas não tem como. Nunca ninguém que investiu na educação se arrependeu, porque sim, dá resultado. Então, para mim, não tem melhor investimento. E quando eu vejo, né, o resultado, os meninos contando, assim, a gente tem muito contato com os alunos, principalmente os que já formaram, me mandam mensagem, doutora, eu vou inaugurar minha clínica, eu quero te agradecer. Então, assim, você fala, nossa, olha, valeu a pena, o negócio está acontecendo. Isso é muito bacana. E a gente sabe que Araguaína tem essa pujança por causa da educação. Verdade. Porque nós temos universidades, nós temos aqui muitas escolas e as pessoas de fora vêm para cá. Sim. E isso, como você falou, gera toda uma movimentação no mercado. Imobiliário, é tudo, né? Isso. Todos salão de beleza, supermercado, enfim, não tem, acho que nenhuma área que não seja impactada pelo fato de nós termos aqui tantas pessoas de fora. E como você disse, né, doutora Carolina, deve ser muito bacana ver aquelas famílias onde às vezes é o primeiro na família que está fazendo um curso superior. Verdade. Deve ser muito emocionante. É muita emoção e também, assim, é de fato... porque não tem como. A educação é o melhor instrumento de transformação social, de ascensão social. Não tem como. Se você tem o conhecimento, você consegue gerar valor para a pessoa e você consegue gerar valor para a sua vida. Porque uma coisa que a gente tem que quebrar, e eu falo muito isso lá na Facite, nas palestras, onde eu estou presente, porque primeiro que o empresário, às vezes, ele é massacrado. Sim. Né? Ele é o vilão. Ele é o explorador. E eu falo assim, não, gente, vamos falar a verdade. Quem aqui quer ter riqueza financeira? Eu falo de dinheiro mesmo. Todo mundo levanta a mão. Então, não tem segredo, gente. Para ter riqueza financeira, você tem que estudar e tem que trabalhar. E vamos quebrar essa mentalidade, quem é rico é do mal, quem é rico explora. Não, porque quanto mais pessoas tiverem condições financeiras melhores, mais todo mundo vai ganhar. Porque se eu ganho mais, o meu dízimo vai ser maior, eu consigo ofertar mais na minha igreja, eu consigo fazer mais trabalho social, consigo ajudar mais pessoas. Agora, se eu não tenho o que ofertar, eu vou fazer o quê? Se não tem, não tem o que dar. Então, não tem o que dar, exatamente. Então, assim, a gente precisa quebrar essa mentalidade. Isso a gente faz muito ali na Facite. A gente tem como valor a mentalidade empreendedora. Então, participar de uma feira empreendedora vai muito de encontro com os valores da Facite. E o que a gente tem feito ali dentro? A gente tem estimulado os alunos a empreenderem, a pegar o seu conhecimento e transformar aquilo em riqueza financeira. Tanto que a nossa
A nossa missão é desenvolver pessoas protagonistas, capazes de transformar vidas e gerar riqueza. Porque é isso que a gente precisa. Porque a pessoa que ela tem essa capacidade de gerar riqueza, ela gera para ela, mas ela também gera para o próximo. Então a gente tem trazido isso porque o conhecimento técnico, né? Formar bons médicos, bons dentistas, bons veterinários, bons profissionais, eu acredito que as faculdades, elas fazem, porque isso é a nossa obrigação. Sim. Eu preciso formar bons técnicos. Agora, eu preciso formar também bons empreendedores, médicos empreendedores, veterinários empreendedores, porque eles precisam saber fazer a gestão do dinheiro que eles vão ganhar. Né? Até para não ser explorados, até para poder multiplicar isso. Porque também se eu tiver só para mim, não faz nenhum sentido. Eu preciso ter o meu e multiplicar e abundar na vida das pessoas. E a gente trabalha isso muito forte. Eu tô falando demais, não, né? Mas nós estamos aqui para te ouvir. Você é a protagonista desse podcast. Mas é porque... E eu tô amando, gente. Olha aí. Assim, não sei vocês, mas eu tô amando. Cada vez que eu gravo com a Caroline, doutora Caroline, Carol. Pode me chamar de Carol. É um prazer, né? Inclusive, a gente já gravou juntas. Já né? gravamos juntas, verdade. Eu falo assim, porque meu pai era médico. Então, um médico que, teoricamente, tinha um bom salário, um bom prolabore, ganhava muito bem. O dia que ele morreu, a gente descobriu que meu pai estava devendo agiota com a casa penhorada. E deixou de herança dívida. Porque a pessoa física morre, até a dívida morre, mas a jurídica não. A dívida não morre quando ela fica ali. Ela fica ali. Então, essa foi a herança que ele deixou pra gente. E eu fiquei assim, gente, meu pai trabalhou tanto a vida inteira, porque meu pai era um médico que trabalhava muito. Plantão. Teve uma vida muito sofrida. Minha avó era lavadeira, meu avô era caminhoneiro, com uma vida muito simples. E ele trabalhou, conseguiu, mas ele não conseguiu pegar todo aquele salário, aquele prolabore que ele recebia e transformar isso em riqueza para ele, para a família e para o restante das pessoas. Ele não soube fazer a gestão do recurso. Não soube fazer né? a gestão do recurso. E é exatamente isso que a gente tem tentado fazer, que a gente tem feito ali na faculdade Facite. Porque as pessoas, elas precisam ter essa mentalidade. E no Colégio Império também, porque lá desde o 2º ano a gente tem educação financeira, 2º aninho, os pequenininhos. Oh, meu Deus. Hoje mesmo, mesada. Eles estavam lá nas lojas americanas, a aula de matemática lá nas lojas americanas para saber o preço das coisas, entendendo o que é inflação. Então, assim, desde os pequenininhos a gente trabalha educação financeira, o empreendedorismo e até lá na faculdade. Então, a gente tem trabalhado isso porque eu acredito que a educação e o empreendedorismo é o que precisa para a gente dar uma virada no nosso país. Porque, gente, pensa, o nosso país é maravilhoso. Olha que clima que a gente tem. É tanta comida que a gente produz. É tanta água que nós temos. E quando a gente vai ver, a gente pega a nossa comida, a nossa carne, manda pra fora e compra de volta por um preço muito mais caro. Não faz nenhum sentido. Não faz. Sendo que é a gente que produz, é a gente que teve a bênção de Deus aqui. Nós precisamos pegar isso e transformar isso em riqueza pro nosso povo. É o maior país com capacidade de produção, né? Quer dizer, de áreas cultiváveis. Exatamente. Né? Então, assim, realmente essa matemática, essa lógica, para mim, ela não faz sentido. Exato. Né? Mas isso aí começa a mudar quando a gente, desde a base, tá ali com a formação de educação financeira para os pequenos. Porque a gente vê que isso faz muita diferença. Porque eles já vão crescendo achando assim, isso é caro, isso está no preço. Ou, quando eu formar, alguém tem que me dar um emprego. O fulano, vou atrás de um político para me dar isso. Não, ele não vai precisar disso, porque ele é um protagonista e ele vai fazer aquilo ali, vai fazer a vida dele. Não tem nenhum problema a pessoa que faz isso, né? Mas e se der errado? Você vai ficar dependendo para sempre disso? De alguém te ajudar? Não. Cria a sua história, né? Protagoniza a sua história. E eu falo isso porque minha mãe, né? Você já conhece. Que história, gente. Que história. Posso falar? Olha, gente, vai lá no YouTube, no Café com Histórias, by Tereza Postico. Nós gravamos um podcast, assim, sensacional com a doutora Ângela, a doutora Caroline, na Superfã FM. E foi, olha,
Se você não assistiu, assiste, porque foi muito bacana. Foi maravilhoso. Né? E assim, Conhecemos imagina. a história ali, como que a doutora Ângela começou tudo isso, Caroline ali junto, rente no batente. Rente no batente, até hoje, né? Então, assim, protagonista da própria história. É isso que a gente quer que as pessoas desenvolvam, sabe? É que nós temos a capacidade. Deus nos deu saúde, ele já nos abençoou com com esse país maravilhoso. Agora a gente precisa pegar isso e transformar isso, junto com o conhecimento que a gente ganha estudando, e transformar isso também em riqueza para mim e para as outras pessoas. Então, isso que faz parte da nossa missão. E para mim é muito, muito importante. Porque não adianta, né, Carol, ficar reclamando. Porque os políticos não fazem, porque isso não acontece. É o que você falou, é o protagonismo. É isso mesmo. E é isso que a gente precisa, de pessoas protagonistas que vão fazer a diferença por onde elas passarem. E como você falou que vocês atenderam ano passado, né? Mais de 40 mil pessoas aí num serviço social que vocês fazem. Exatamente. E como que as pessoas que precisam podem acessar esses serviços aí sociais? Olha, a gente sempre anuncia nas redes sociais, né? O nosso Instagram, @faculdadefacite. Então, ali hoje é o nosso grande canal, mas também a gente tem o site, né? faculdadefacite.edu.br. Tem os WhatsApps, que daí eu não sei se a gente consegue colocar aqui, para ver onde é que a gente está. E também ir direto na Faculdade Facite, porque lá nós temos os atendimentos odontológicos, que eles são gratuitos para a comunidade. A gente tem alguns atendimentos veterinários também, e fora as outras ações, porque às vezes a gente faz ações em parcerias. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Facite na Comunidade, que ele estava acontecendo lá no Costa Esmeralda, e agora a gente vai mudar de bairro, porque a gente tinha uma meta ali de diminuir o índice de dentes perdidos, cariados e obturados, já conseguimos, agora a gente vai mudar de bairro em Araguaína. Bacana, então vocês criam uma meta para um setor. Exato. Cumpriu aquela meta, vocês vão para outro setor carente. O nosso projeto inicial eram 5 anos naquele bairro, e agora a gente está indo para o Monte Sinai, em parceria com um projeto que já existe lá, que chama Projeto Viver, da Quarta Igreja Batista. E aí nós vamos montar 2 cadeiras odontológicas lá, então vai ser feito também os atendimentos e as ações, principalmente de prevenção e de promoção de saúde e também de orientação jurídica. Porque uma coisa também, não adianta só a gente ofertar o tratamento curativo. A gente precisa educar as pessoas. Quando elas entendem que ela pode comer o doce, mas tem que escovar o dente depois, que antes de dormir precisa escovar os dentes, que precisa tomar banho, que precisa se enxugar. Às vezes são coisas que pra gente é tão básico. Antes de comer, lavar a mão. Gente, quando a gente já faz isso, a gente elimina tantas bactérias, micro-organismos. E aí, essa educação, ela precisa ser para toda a comunidade. Só que não adianta eu só ir lá e jogar. Faz isso. Você precisa acompanhar. Então, por isso esse nosso projeto, Facite na Comunidade, agora vai ser no Monte Sinai, e a gente pretende ficar ali também por algum tempo, até a gente atingir as metas que a gente tem colocado. Ainda não temos todas, porque eles estão fazendo um diagnóstico do bairro, para saber qual que é o índice que tem hoje e ver onde que a gente vai conseguir chegar, né? Então, tem alguns indicadores que a gente usa. O mais comum na odonto é o CPOD, que é o índice de dentes perdidos, cariados e obturados. Então, a gente precisa saber para ver onde que a gente vai chegar. Porque a nossa ideia é que os pacientes não percam os dentes, né? Porque é muito mais caro depois que perde. Sim, com certeza. Então, se a gente conseguir educá-los, conseguir orientá-los em relação à higiene, a gente já vai fazer, assim, um grande trabalho, vai ajudar aí na saúde pública e vai ter um impacto na vida toda dele. Isso é de fundamental importância, até porque você falou da Império, né? Aquele criancinhas pequenas. Eu falo que tem certas coisas, né, Carol, que a gente talvez não vai conseguir nessa geração. A gente vai ter que trabalhar a longo prazo, a médio e longo prazo, para atingir a próxima geração. A gente sabe, na educação, isso é muito verdadeiro. Porque essa geração que já está aqui adulta, às vezes é muito difícil mudar os conceitos, né? Verdade. Às vezes a gente vai ter que ir lá nas crianças, na base, e começar a plantar alguma coisa diferente. Eu tenho falado muito isso também em relação à violência contra a mulher. E eu quero
que você fale um pouquinho do seu ponto de vista. Por quê? Nós sabemos a Facite, nós temos a doutora Ângela, que já foi secretária da Mulher em Araguaína, foi a primeira, né, secretária da Mulher. Nós temos a felicidade na nossa cidade de ter uma secretaria da Mulher, e a gente está no Agosto Lilás, né? Eu estou até vestida aqui, ó, com a roupa do SEMEC, e a gente sabe, né, que a violência contra a mulher, infelizmente, ela é muito real. E eu acredito que talvez vocês também trabalhem esse tipo de tema dentro da escola, dentro da faculdade. Com certeza. A violência, de um modo geral, né, ela é terrível, é uma coisa que... E não tem como. O que eu percebo muito das crianças é que elas são reflexos do que elas veem. Não tem jeito. Então, por exemplo, porque na escola você não ensina a pessoa a xingar. Na escola você não ensina ele a brigar, você não ensina ele a empurrar. Isso não é ensinado. E nem é da nossa natureza. Repara que quando a gente fala um palavrão, alguma coisa, a gente já fica assim, tem alguma coisa errada, né? Então, não é da nossa natureza. E aí, o que a gente tem feito? A gente trabalha assim, a gente tem uma política anti-bullying muito forte dentro da escola, porque acontece, infelizmente, né? E às vezes é por falta de conhecimento. Então, a gente trabalha isso muito forte na escola, e também porque a Facite, ela é a educação básica, ela é basicamente formada por mulheres. Raramente a gente vê um professor de educação infantil, né? A maioria são professoras. Na Facite, a maioria da liderança é feminina, então a gente trabalha muito forte na conscientização contra a violência. E uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desse caminho, que a violência não é só física. Então, existem vários tipos de violência. Então, por exemplo, no nosso ambiente empresarial, nós mulheres ainda somos minoria. Na política, nós ainda somos minoria. E a gente percebe que ainda é um ambiente muito masculino. Na liderança, gente, a maioria são homens. Então, assim, e tem lugares que a gente percebe até a dificuldade de fala. Pra gente, eles não, a fulana não precisa falar, não. Não, precisa sim, a mulher precisa falar, precisa se posicionar. Então, a gente trabalha isso muito forte. E veio também da doutora Ângela, né? Ela, depois que foi secretária da Mulher de Araguaína, quantos trabalhos maravilhosos que ela fez. Sim. E a gente não tinha noção de como é alto o índice de violência contra a mulher. Quando ela falou, assim, que ela expôs isso para a cidade, para a comunidade, todo mundo ficou chocado. E isso acontece mesmo. Então, assim, o feminicídio precisa acabar, né? A violência contra a mulher precisa acabar, porque senão a gente não vai evoluir. A gente não vai evoluir. Uma sociedade civilizada, ela não trabalha com violência. Não tem como. A violência contra os filhos, né? Porque hoje, muitas vezes, o que a gente vê? O vicaricídio, né? Onde a criança sofre porque o pai quer penalizar a mãe. Isso é um absurdo. Assim. Nós temos visto casos muito chocantes agora, muito recentes, né? Gente, mas eu fico encabulada. Como que é desumano isso? Não dá para entender. Não dá para entender, não faz nenhum sentido. E aí, assim, eu sou uma mulher cristã, né? Então eu falo, a gente precisa orar. Porque também o inimigo, o adversário, ele quer exatamente isso. Ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir essa mentalidade para o que a gente veio. Porque assim, Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Quando é trabalhado na criança que ela não merece aquilo, que ela tem que apanhar mesmo, ou que o pai ou a mãe agride, enfim, imagina, a gente está destruindo uma geração inteira. E é exatamente onde a gente vê que o inimigo ele quer trabalhar. Exatamente na mente das crianças. E a gente precisa trabalhar isso muito forte. É família, é escola, é serviço público. Todo mundo junto. A gente tem que ter essa mentalidade. A gente tem que estar unido em relação a isso. Concordo. Que bacana ouvir isso de você, porque eu sei que a Facite tem essa visão. Conheço a doutora Ângela, né? Conheço você. E eu acho, assim, que a gente realmente precisa trazer isso, sabe, doutora Carol? Mostrar para as pessoas que não dizendo apenas, mas não é só uma faculdade, não é só uma escola. É uma formação de caráter, de princípio. Eu acho isso, assim, sensacional o trabalho que vocês fazem. Sou fã, né? Gosto demais da doutora Ângela por tudo que ela já tem feito pela nossa cidade, né? E eu queria, assim, que você deixasse uma última mensagem, como hoje a gestora, a diretora, a presidente, a CEO da Facite, esse espaço que você ocupa, assim, que é tão grande e você é tão jovem,
jovem e, né, e que você deixasse uma mensagem, sabe, para as pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir esse tipo de mensagem, onde é possível fazer, que com força de vontade, com disposição, é possível fazer, porque vocês têm feito, né? É verdade, é verdade. Bom, a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo aqui agora, gente, é o seguinte: não existe melhor investimento na nossa vida do que educação. A educação, ela realmente transforma vidas, porque o seu conhecimento, como você tem ele aí hoje, ele já é capaz de gerar e transformar o seu conhecimento em dinheiro, em riqueza. Então, aproveita, invista. Deus já te deu saúde, ele já te deu um dia maravilhoso, ele já te deu esse presente. Pega tudo isso aí que você tem, veja qual que é o seu grande diferencial, invista em você, que eu tenho certeza que através da sua vida, muitas outras vão ser abençoadas. Obrigada, olha só, que lição, hein, gente? Obrigada, viu, doutora Carol? Leva o meu abraço para a doutora Ângela. Obrigada por ser essa parceira da Seara, estar aqui conosco na segunda edição da Feira Época e também ser essa parceirona do SEMEC. Mais uma vez eu agradeço. E você que esteve conosco assistindo Conexão Época, fica ligado, porque daqui a pouco a gente tem mais. Araguaína